O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que o engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. Lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na roda de conversa de hoje, a advogada e mediadora Maia Aguilera recebe Amelinha Teles e Vera Soares para uma conversa sobre a história do feminismo no Brasil. Olá, companheiras! Espero que todos estejam bem. Um grande prazer encontrá-las de novo, mais um programa da TV Elas por Elas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre feminismo no Brasil, a história do feminismo no Brasil. E para a nossa roda de conversa de hoje, nós temos a Amelinha Teles, da União de Mulheres, da Coordenação das Promotoras Legais Populares, e a Vera Soares, professora de Física. De Física? Tá certo, Vera? Sim, fiz há muito tempo. Então, estamos aqui então, com a Vera Soares, que é professora de Física, para a gente conversar um pouco da história da luta das mulheres e do feminismo no Brasil. Nós tivemos nessa semana 4 aulas dadas pela Amelinha Teles sobre esse tema. As aulas estão excelentes e a ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre elas hoje. Então, insistir, recomendar, super recomendar para que vocês assistam às aulas, para a gente se apropriar, é importantíssimo para a gente se apropriar mesmo de quem nós somos, né? De onde nós viemos, de quem nós somos, como é que se construiu a nossa luta no nosso país. E aí, já começar, sem mais delongas, para falar, né, da história do feminismo, da organização das mulheres no Brasil, perguntar para a Vera e para a Amelinha, trazer nossa primeira questão. Na primeira aula, a Amelinha fala da luta das mulheres sufragistas, da luta das mulheres, né, desde a luta das mulheres sufragistas até a luta das mulheres contra a ditadura civil-militar, né. Aí a gente tem essa questão, né, de que embora o feminismo tenha nascido no século XIX, a luta das mulheres, enquanto, né, esse conceito de feminismo, a luta das mulheres é anterior, né, e a luta de mulheres também que tiveram sua organização
reconhecida mais tardiamente, como, por exemplo, é a luta das mulheres negras, muito embora essa luta seja ancestral, né, anterior, e das mulheres indígenas e de outros grupos de mulheres que se organizaram, né. E eu queria, pensando um pouco sobre onde se ancora o nosso feminismo, o feminismo destes novos tempos, né? Em 1968, em todos os atores sociais que lutaram contra a ditadura, e pensando também, né, que a luta das sufragistas pelo direito ao voto, né, que as sufragistas são as que lutaram pelo direito ao voto, a conquista de direitos, e também do voto, né, no final dos anos 20 e no início dos anos 30, das operárias em relação aos direitos, da defesa dos direitos trabalhistas. Eu queria que vocês comentassem um pouco se as lutas das sufragistas e das mulheres que estavam organizadas, né, por melhores condições de trabalho, tinham algum tipo de articulação, qual que era esse tipo de articulação, pensando que essa luta, né, depois vai levar na história da nossa resistência enquanto mulheres à ditadura civil-militar e a luta pela democracia no Brasil, assim, né? Pensar que são várias lutas que vão aparecendo durante as aulas, vou tentar até reformular para ficar um pouco mais nítido do que eu estou perguntando. São várias lutas que vão aparecendo das mulheres ao longo das aulas, e eu queria que a gente dissesse se existia, como é que foi se dando essa articulação entre as lutas das mulheres que se organizaram por direitos civis, né, especialmente pelo direito ao voto, e das mulheres que estavam se organizando por melhores condições de trabalho, né, e por mulheres da classe trabalhadora mesmo. Queria ver se a gente podia falar desse assunto. Então, vamos começar. Vamos lá. Primeiro, eu queria te dizer, Maia, que além de professora de física, eu acho que mais tempo talvez tenha sido como pesquisadora e militante feminista, né? E também tentando ir um pouco de gestora nas políticas públicas para as mulheres, né? Então, eu acho que a coisa de professora de física ficou um pouquinho lá para os inícios, né? A outra coisa que eu queria falar, eu também assisti às aulas da Melinha e acho que vale a pena mesmo, assistir às aulas, tá certo? É super instigante, gostei bastante, viu, Amelinha? E eu queria fazer, antes de fazer essa reflexão que você nos propõe, né? Que é o vínculo das sufragistas e a luta das trabalhadoras que acontecem no século XIX, né? Eu queria antes fazer uma observação que, assim, eu gostei dessa ideia da Melinha, dizendo que a história do feminismo, ela também se confunde com a história das mulheres, né? E agora, por que a gente fala da história do feminismo e acaba apontando que tem uma história das mulheres, porque nós estamos pensando na questão do feminismo, a meu juízo, né, como uma ação coletiva das mulheres, né, pela luta pelos seus direitos, e que vão, muitas vezes, desafiar o patriarcado. Então, é por isso que a gente separa um pouco, né, quer dizer, a história das mulheres, porque as mulheres também tiveram algumas atuações que não ampliam os direitos das mulheres, pelo contrário, teve também atuações de mulheres que vão defender, são bastante conservadoras, digamos, ou até reacionárias, né? Então, eu acho que eu também queria fazer uma observação em relação as sufragistas, eu não sei se a Melinha concorda comigo, que eu acho que a gente precisava revisitar e reestudar um pouquinho as nossas, o que aconteceram com as nossas pioneiras, digamos, e aquelas que estavam na luta
pelos direitos das mulheres de voto, que ela estava também o tempo todo muito vinculado geralmente à questão da educação, né? Quer dizer, tinha uma luta dos direitos das mulheres à educação e também essa luta do direito ao voto. E depois, com o processo de industrialização, né, o início, nós vamos pensar que ela começa sempre com uma indústria manufatureira, né, de tecido, de produção, a transformação do algodão, e é uma mão de obra bastante feminina, né? Se a gente olhar a composição da mão de obra dos trabalhadores e trabalhadoras no século XIX, no começo do século XIX, até o final do século XIX, nós vamos ver que tem uma composição das mulheres muito forte, né? E um trabalho bastante controlado, e número de horas de trabalho que excediam. Bom, essa é uma história que se repete internacionalmente, né? Agora, eu acho que por isso que a gente precisaria revisitar um pouco essas lutas das mulheres sufragistas, né? Na medida em que tinham uma visão de uma luta pelo direito ao voto, mas junto é uma questão de que, principalmente da educação, né? Nas condições de trabalho, eu acho que foram só as trabalhadoras das Fabris, né, que vão apontar as suas condições da jornada de trabalho, que excedia 12 horas de trabalho, né, e os salários bastante baixos e totalmente o controle do seu corpo. Eu tenho, enfim, eu acho que no caso do Brasil não houve essa ligação tão forte que existiu tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, não é, onde a gente tem mais informação das sufragistas, desta frente, digamos, de luta, no qual estavam juntas as trabalhadoras pela sua luta para as melhores condições de trabalho, né, e menos controle sobre seu corpo durante o trabalho. Mesmo aqui, eu acho que foram poucas esta unidade que surge como um movimento amplo, né, de mulheres. Então, eu acho que aqui a gente tem mais uma atuação mais uma atuação mais individual, né? Mesmo no caso da Berta Lutz, né, que forma aquela federação, mas eu acho que ela acaba não congregando o conjunto das trabalhadoras para incorporar na sua luta, né? Não sei, eu depois queria fazer uma outra observação, mas deixa eu ouvir um pouco aqui. Nossa, que bom que vocês gostaram do curso, que bom que vocês têm muitas perguntas, muitas dúvidas, porque o importante, quando a gente conta a história dos feminismos, eu acho que o importante é trazer essas dúvidas mesmo, né, esses questionamentos para a gente poder chegar a avançar mais, aprofundar mais, né? E eu vejo assim que a história das mulheres, né, eu vou colocar essa questão, a história os feminismos, ou o feminismo dos anos de 1970, nos trouxe a ideia de que a gente tinha que buscar a nossa história, né? A história das mulheres, a história do 8 de março, que foi... Gente, eu me lembro que a primeira vez que nós fomos discutir o 8 de março, a gente não sabia por que tinha o 8 de março. E aí alguém contou aquela história que depois foi contada outra história, né? Aquela história de que as mulheres faziam greve dentro da fábrica, que foram incendiadas e tal. Então, quer dizer, lá nos Estados Unidos, depois a gente viu que as trabalhadoras e
desempregadas, mulheres, mães lá na Rússia, faziam a passeata do 8 de março, pedindo pão, pedindo emprego, pedindo o fim do custo, do alta do custo de vida, enfim. Pão era pão, né? Elas pediam pão e emprego e trabalho. Então, realmente, por isso que eu coloco que elas se confundem. Aí a gente vai buscar como é que essas mulheres chegaram a isso. Aí você vai encontrar outras mulheres que começaram a trazer essas questões. Por isso, para mim, as mulheres negras escravizadas, elas trazem feminismo, né? Eu já me lembro assim da Dandara, eu trago a Luísa Maim, para mim elas são pré-feministas, né? Não tem esse nome, feminismo, mas elas não só atuam coletivamente, como elas reivindicam certas questões, ou reivindicam, ou enfim, querem direitos, ou querem viver, né, uma vida livre, para as mulheres, enfim, elas colocam a questão do abortamento, né, a questão da escravização das crianças. Então, quer dizer, há um pré-feminismo. Mas, voltando aí à pergunta da Maia, né, para a gente não voltar, senão a gente começa tudo de novo, eu vejo que as trabalhadoras aqui no Brasil, eu estou falando aqui do Brasil, as trabalhadoras aqui, elas têm a organização das trabalhadoras se dá muito com a influência das mulheres anarquistas, né? Pelo menos no século XX, final do século XIX, as trabalhadoras de fábricas, essa que a Vera está falando, porque trabalhadoras tem muitas aí, e as mulheres sufragistas, eu trouxe o exemplo da Francisca Senhorinha Diniz, que ela traz educação, trabalho e voto. Né? Aquela Josefina, que é a famosa, que ela traz, inclusive, trabalho, educação, voto e divórcio. Né? Ela enfatiza muito o divórcio, porque ela fala que as mulheres têm que escolher com quem casar, né? Não é assim, casar com quem eles querem, né? Então, ela traz essa questão do divórcio, né? E então, essas mulheres trazem, essas sufragistas, né? Por outro lado, tem aquela Leolinda Daltro, né? Leolinda Daltro Figueiredo, que é uma indianista, né? Ela vai trabalhar, inclusive, com a questão indígena e a questão da educação. E ela acha que as mulheres têm que ter a independência econômica e têm que fazer política, sim. Ela até criou o partido republicano feminino, né? É um partido que ela criou, que chegou a fazer manifestações, né? Mas as trabalhadoras de fábricas, eu não vejo nenhuma colocando na pauta a questão do direito ao voto, né? A gente não vê. A gente pode ver, assim, no plano internacional, se você for ver a Clara Zetkin, que era comunista, né, alemã comunista, ela trabalha muito pela criação do Dia Internacional da Mulher, pelos direitos das mulheres, e coloca a questão do voto, sim. Né, ela quer associar a luta das trabalhadoras operárias com o direito do voto. Mas aqui no Brasil eu não vejo, principalmente porque aqui tem uma influência anarquista muito grande das mulheres, as organizadas, né? Os movimentos que a gente vê ali no começo, pelo menos eu só li jornal anarquista, eu não vi nenhum outro. E as anarquistas, principalmente aquela Lacerda, né? Como é que ela chama, gente? Maria Lacerda de Moura. Maria Lacerda de Moura, ela é anarquista e ela vai trabalhar com as operárias, inclusive ela vai sair da federação, ela começa a federação com a Berta Lutz, mas ela sai porque ela acha que trabalhar com as operárias é muito mais importante que lutar pelo direito de voto. Então, aqui temos essa digamos assim, essa divergência, essas contradições, elas estão presentes em algum momento, né? Embora sejam pouco mencionadas, eu acho.
né? Então, eu concordo com a Vera que a gente tem que revisitar as sufragistas brasileiras, ver como é que, né, elas trabalharam com essas suas duas vertentes, né? Uma que vai defender os direitos trabalhistas e a outra que vai defender o direito de voto. Parece que em determinado momento tem muita distância nesses entendimentos. Então, acho que não sei se respondi assim rapidamente, mas eu não sei. Respondeu sim, respondeu, Deixa eu... na verdade. Totalmente. Posso comentar uma coisa? Deve. Vamos lá, Vera. Pode comentar. Então, eu queria fazer só um comentário, que é, a Melinha trouxe um conjunto das, digamos, das pioneiras, né, importante, essa que ela trouxe da luta das mulheres contra a escravidão, e que a gente acaba não trazendo junto com a história do feminismo, né, que começa exatamente nessa luta. Agora, eu queria lembrar de uma outra mulher, que eu acho que a Melinha passou, que é a Anísia Floresta. Eu queria lembrar da Anísia Floresta por alguns motivos, né? Ela é nordestina, nasceu lá em 1810, e o que eu acho que essa é uma que a gente pode entender, como isso que a Melinha está dizendo, como um pré-feminismo ou um feminismo que está se iniciando, porque ela, de fato, eu acho que ela enfrentava uma luta contra o patriarcado, e ela escreveu aos 22 anos um livro que é O Direito das Mulheres e as Injustiças dos Homens, né? Então, isso no final do século XIX, né? Do século XIX. Bom, então, e ela, além disso, então o livro é extremamente interessante, ela tem muita influência, né? Era uma pessoa que falava várias línguas, tal, não sei o quê, então ela tinha também a influência, principalmente das alemãs, das russas, que ela tinha lido, e tem muito a ver esse livro que ela escreve. Agora, o que é interessante que ela vai fazer, e eu acho que quem estuda um pouco a história da educação no Brasil, que em geral as mulheres tinham um pouco acesso, quando tinha acesso era uma educação muito voltada para os afazeres domésticos, né, para as coisas de casa. Então, por exemplo, as mulheres não estudavam matemática, porque isso disse que ia fazer a confusão na cabeça delas, etc. e tal. Agora, a Anísia Floresta, ela achava que a educação e a educação de ciências era fundamental para a formação das mulheres e se livrar na conquista dos seus direitos, né? Então, ela monta uma escola para as meninas no Rio de Janeiro. Ela monta uma escola também no Rio Grande do Sul, mas no Rio de Janeiro tem mais permanência, enfim, onde ela vai ensinar matemática, ciências, e obviamente imaginem vocês um monte de pressão e de debate e de discriminação e de ofensa que essa mulher passou. Então é só lembrar, então, e eu acho que das anarquistas, a gente tem a Maria Lacerda de Moura, como a Melinha lembrou, e lembrando que ela também defendia o amor livre, ela era contra o casamento, é uma figura, não é? E importante no movimento operário que tem esse nascedouro, né, com muita influência dos anarquistas, né? É isso, Maia, obrigada. Eu queria falar da Anísia Floresta, que é considerada no nosso movimento, né, Vera, nos nossos movimentos, é a primeira feminista brasileira, né? Ela é considerada assim. E ela ela é do Rio Grande do Norte, e a cidade onde ela nasceu tem o nome dela, Anísia Floresta, fica lá perto de Natal. Desde 1950 e poucos, que aí ela morreu fora do Brasil, ela morreu numa cidade França e trouxe os restos mortais, foram trazidos em 1950 por aí. E aí então ela tem na cidade dela o túmulo fica assim para o público, né? É fora do cemitério e ali tem
essa, digamos, essa lembrança aí, essa memória da Anísia Floresta. Então, acho que isso é importante. É uma mulher que ela traz a educação não sexista, né? Ela coloca isso em discussão. E ela vai ser muito perseguida, porque ela vai dar aula de geografia, ela vai trazer idiomas, as mulheres têm que aprender idiomas, tem que Claro, como é que os países do mundo, isso é uma coisa totalmente inovadora, e ela vai ser muito perseguida pelos... É uma escola particular, que naquela época poucas escolas públicas, eu acho que, não sei se tinha mais religiosas, né? E ela é uma escola que ela que mantém, e tem outros pessoas que também abrem escolas particulares que vão fazer um movimento contra ela, lá no Rio de Janeiro. Porque no Rio Grande do Sul ela nem conseguiu se manter, mas no Rio de Janeiro foi um momento, teve um tempo maior, mas mesmo assim ela teve que fechar a escola pela perseguição contra ela, né? Inclusive fizeram uma campanha assim, que a gente conhece bem, que hoje tem o nome de misoginia, né? Que na época que ela era incompetente, se dizia que ela não, enfim, ela não estava fazendo um trabalho de educação das meninas, né? Então, é bom você ter lembrado, porque a Anísia Floresta, agora, quando eu falo das outras, das mulheres negras, estou falando antes da Anísia Floresta, mas a Luísa Maim é do século XIX e a Anísia Floresta é também. E acho que, por questões do próprio racismo, a Anísia Floresta ficou na história primeiro do que a Luísa Maim. Mas a Luísa Maim, até que, enfim, nós feministas conseguimos trazê-la para a história das mulheres, a história do feminismo, o que chame pré-feminismo, né? Mas ela está aí, presente. É isso só, gente. Obrigada. Pensando... É impressionante, né, Amelinha e Vera também, né? Impressionante como existe uma reação quando as mulheres se movimentam, as mulheres se colocam, né, em movimento, inclusive, principalmente para estar nos espaços públicos, colocar a questão, seja para estar nos espaços públicos, seja para colocar a questão, né, da vida, do trabalho, do cuidado como uma questão pública, política, a questão da violência, né, a questão como uma questão política. Quando as mulheres se movimentam, existe uma reação de perseguição a nós por parte do patriarcado, existe uma reação para tentar nos impedir, né? Esse movimento acontece, né? Esse movimento, digamos, dialético acontece aí e a gente está sempre tendo que romper com uma coisa a mais, assim, para conseguir se consolidar ou, enfim, se manter ou abrir novos espaços ou transformar o jeito que as coisas são feitas. E além, né, desse momento no século XIX e no início do século XX, com as sufragistas e mesmo a luta anterior das mulheres, né, que a Amelinha trouxe, a gente também teve um outro momento que eu acho que é importante frisar mesmo, né, a importância dele, que foi a luta das mulheres contra a ditadura civil-militar, os anos 60, os anos 70, e nos anos 70, a luta das mulheres que se apresentaram na sociedade, trabalhadoras que se organizaram em defesa das creches, contra a carestia, mulheres juristas, mulheres intelectuais que lutaram pela anistia ampla, geral e restrita, mulheres feministas, mulheres trabalhadoras. E aí vocês até já trouxeram a questão, acho que a Melinha retomou agora, a questão dos jornais no começo do século, né, e na luta lá atrás, das sufragistas também. E eu queria que vocês comentassem um pouco do papel dos jornais feministas, tipo, se eles continuam com esse papel depois dos anos 60 e 70, né, falar um pouco. E junto com isso, a gente pensar também esse momento de encontros tão potentes, encontros nacionais que a gente teve, tão importantes, né,
que é muitas vezes chamada de segunda onda do feminismo. Eu estou falando isso que às vezes a gente ouve esses termos e fala, mas do que se trata isso, né? Aí agora, com as aulas da Melinha e com o nosso debate aqui, a gente pode se situar, mesmo que, enfim, né, a gente saiba que, como a Vera colocou aqui no começo, a Melinha também colocou nas aulas, né, com base no que a Melinha colocou nas aulas, a história do feminismo, a história da luta das mulheres, e das mulheres mesmo, são coisas que não são separáveis, né, estão juntas. Mas, de toda forma, como as pessoas falam isso, consolidado é importante. Então, essa segunda onda do feminismo, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse assunto, trouxe a questão dos jornais e da luta por melhores, contra a carestia, por creches, por condições de vida que não nos colocassem contra a violência, né, por condições de vida que não nos colocassem numa posição subalterna aos homens, uma posição, né, que o patriarcado tenta colocar as mulheres e que a gente está sempre coletivamente se juntando para sair. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho dessa questão, e, enfim, jornais também. Se a Melinha, não sei se a Vera começa de novo, ou a Melinha dessa vez? Tanto faz. Vocês quero ouvir as duas. Para mim. Bom, deixa eu começar e a Vera fala dela também. Dá uma resposta talvez maior. No sufragismo, né, que o sufragismo, acho que as primeiras jornais são publicados ali por volta de 1870, se não me engano, né, e esses jornais, eles vão ter uma força muito grande, essa imprensa feminista, e muito plural, assim, no sentido, são muitas iniciativas, né, não é só um jornal, são vários jornais, são várias feministas que estão à frente desses jornais, e eles vão estar, eu acho que eles vão aparecer até o início do século XX, talvez 1910, um pouco mais, quer dizer, são uns 30, uns 40 ou 50 anos, né, de imprensa feminista, e que é extremamente produtiva, né? É uma imprensa que eu não sei como, eu sei que em todos os países que eu fui da América Latina, que eu tive a oportunidade de discutir o feminismo, todas que estudam, né, esses feminismos da América Latina falam que o Brasil foi o que mais produziu a imprensa feminista nesse século XIX e início do século XX, né? Então, eu fico impressionada com isso. E, realmente, as bandeiras que são defendidas, e as pautas, é sempre muito carregado na educação, no trabalho e na família, no sentido de ter uma família onde as mulheres têm direitos iguais, né? As mulheres possam ter poder de decisão dentro da família, se discute muito isso, né, nesses jornais. Então, é muito interessante. E o voto, né? O voto é sempre vinculado com o direito à educação. Gente, uma luta bonita, e eu acho que esses jornais trouxeram do debate dentro da sociedade, eu imagino, né? Imagino que trouxeram muito debate e que promoveram, assim, que a imprensa essa imprensa escrita, né, naquele período é fundamental, né? E mesmo, é claro, que as mulheres que têm acesso à leitura, né, que sabem ler, que sabem escrever, são mulheres de classe, digamos, de uma elite, né? Não são todas as mulheres, mas você vê que muitas delas deixam seu campo, sua classe social, e vão procurar outras mulheres, né? Que é o caso da Maria Lacerda, que é o caso de muitas delas, né? Eu acho que a Leolinda Daltro de Figueiredo, eu acho essa mulher genial, acho que a gente devia estudar ela mais, porque ela era muito inquieta, muito questionadora, muito, enfim, e ela, eu não sei se ela participou de algum jornal, não sei, mas a Maria Lacerda, ela vai participar de uma imprensa
mais anarquista, né? Mas ela que vai trazer a questão da creche com muita força, né? E eu, como sou da creche, sou uma crecheira, então eu tenho muito... Eu gosto muito do que ela fala, né? Do que ela escreveu. E acho que na imprensa feminista que quer retomar, eu não chamo de onda, viu, Maia? Eu acho que eu falava onda, mas depois eu comecei a achar que é muita naturalização, parece onda é uma coisa do mar, né? Sobe, desce, e nós somos um processo histórico, nós estamos construindo, nós somos protagonistas de lutas históricas, políticas. Então, não estamos em onda nenhuma. Né? Eu aprendi isso com a Nair Goulart, que foi uma metalúrgica aqui em São Paulo, famosa, em outros tempos, ela já morreu, né? Mas a gente tem que lembrar dela, não posso. Né? Ela falava, Melinha, que negócio de onda é essa? Né? Não tem esse negócio de onda, não. Nós viemos é para ficar mesmo, com onda ou sem onda. A Nair era muito decidida, né? Então eu gostava muito dela. E ela falava isso, eu falei, é mesmo, né, Nair? Pensando bem, que onda. Então, eu não uso essa expressão, mas eu vejo que esse, por exemplo, eu fui do Jornal Brasil Mulher, a Vera também foi, e eu acho, gente, para mim foi muito importante eu levar esse jornal, sabe, eu levava esse jornal para 18 clubes de mães da Zona Sul. É claro que eu negociava com o padre. Não, sim. Não. Eu negociava com o padre, né? E ele e a gente, sabe como é que a gente fazia? A gente pegava aquelas matérias, pegava o jornal, né? Ali eram a igreja, a teologia da libertação, né? É lógico. Ela comprava 150 exemplares do Jornal Brasil Mulher, 150, na periferia da periferia, lá no Cantão. E eu ia naqueles clubes de mães a gente escolhia uma matéria para ler, gente. Então, uma matéria que a gente fazia a leitura coletiva, porque ninguém tinha tempo de ler, entendeu? Então, lia aquilo, discutia e sugeria qual a matéria que devia aparecer no próximo jornal, né? Tem uma que é sobre a Gersina, que foi uma líder lá da Vila Remo, que morreu, então tem uma matéria sobre ela, que é a pedido dessas mulheres. Então, e era engraçado porque, mesmo sendo a teologia da libertação, a recomendação é que a gente não falasse do aborto, legalização do aborto, não. E aí, era muito engraçado, porque toda reunião aparecia a questão do aborto, a gente discutia o aborto, que fazia parte da vida. Fulana não pode vir na reunião, fulana está mal, está com hemorragia. Por quê? Então, aparecia. Né? E uma vez eu lembro que o padre falou assim, olha, apareceu a questão do aborto, aí você que trouxe, né? Eu falei, nunca fui eu que trouxe. Eu combinei, eu não saio do combinado, nós combinamos. Mas é um assunto tão necessário que ele aparece, é só você juntar as mulheres, não precisa de, entendeu? Pelo menos essa experiência que eu tenho, muitos assuntos sobre a sexualidade, não se falava a palavra lésbica, falava homossexual. Gente, as mulheres discutiam muito isso, era impressionante. Então, eu acho que a imprensa feminista foi um instrumento legal, sabe? Foi um pretexto. Eu talvez não fizesse reunião com mulheres para discutir nossos assuntos se não tivesse a imprensa, porque eu ia lá levar o jornal. Então, eu acho que foi assim. E aí eu experimentei isso no Rio de Janeiro, na Associação de Favelados, lá com a dona Lídia. Eu experimentei isso na Bahia, experimentei isso na Paraíba, gente, com pescadoras. Então, eu acho que o papel da imprensa feminista daquele período foi fundamental para trazer essa inquietação entre as mulheres e começar a descobrir, afinal de contas, eu sou ou não sou feminista, o que eu sou, entendeu? Se isso aí está certo, não está, era essa discussão. Eu acho que foi uma base, acho que talvez a gente que trabalhou nesse jornal, que sofreu tanto, porque ali para uma pauta, sair uma reunião de pauta ali era horas, às vezes demorava várias semanas até.
mas eu acho que, então a gente pode não se dar conta da importância que foi, né? Cada uma de nós ali contribuindo, aquelas assembleias que a gente fazia no Brasil Mulher, eu me lembro de uma que nós fizemos para discutir sexualidade com as mulheres lá da Zona Leste, não sei se a Vera lembra dessa reunião, e daí a gente preparava tanto, sabe? Fazia perguntas simuladas, respostas simuladas para ver o que dava. Então a gente estava assim tão intimidada para fazer essa discussão e de repente nós chegamos lá. E de repente as mulheres acharam que elas que vieram trazer a questão da sexualidade com muito mais espontaneidade, com muito mais desinibição, porque a gente ia às vezes ia tão tímida, né? Então aquilo me surpreendeu. Eu falei, gente, as mulheres estão mais avançadas que nós. Então vamos, eu pensei comigo, a gente tem que se atirar mais, desenvolver mais, conhecer mais as nossas pautas, né? Que muitas vezes a gente escreve, fala e não pensa assim, como é que está sendo absorvida na sociedade, como é que a sociedade está entendendo. Então, eu acho que foi muito importante. O Brasil Mulher deu Nós Mulheres, eu me lembro, Nós Mulheres, gente, que nome lindo, Nós Mulheres, aquilo era fantástico, né? E depois vieram outros, veio o Mulherio, né? Veio outros jornais que todos contribuíram muito para nosso desenvolvimento, assim, sabe, para nossa compreensão política, foi muito importante. Bem, deixa eu dar uns pitacos aqui. Não, eu acho que, por exemplo, essa história da imprensa feminina e feminista no século XIX no nosso país a gente fala pouco, mas tem enfim, tem bastantes estudos, a gente pode, eu mesmo sou uma pessoa que há muito tempo não revisito essa literatura que a gente fez já há algum tempo, então, porque teve uma imprensa que era principalmente das revistas, né, eram revistas destinadas a um público feminino, e no qual tinham muitos artigos, e, enfim, né, essa coisa de questionando o papel das mulheres, né? Então a gente pode dizer que teve um movimento, digamos assim, que estava presente na construção dessas imprensa feminista. Já a gente pulando, como a Melinha, eu acho que não tem uma continuidade, né, dessas revistas e bom, nós tivemos também tradição de revistas femininas e bem conservadoras, né? Quer dizer, que não discute o papel das mulheres, nem nada disso, pelo contrário, traz todos os estereótipos do que é ser mulher e é destinada, não é esse tipo de imprensa que a gente está falando, né? Nós estamos falando dessa outra imprensa que no século XIX tinha essa orientação para as mulheres de alimentação ou coisa assim, mas, enfim, e lembrar que tinha agora era um número muito restrito de mulheres que sabiam ler e escrever, né? Principalmente nas mulheres trabalhadoras, a maioria eram mulheres que sabiam, como se dizia, eram as primeiras letras, né? Bem, já eu acho que enfim, a gente, quando constrói essa história do feminismo, eu também não gosto de usar essa coisa da onda, né? Porque ela parece que tem eu entendo que essa ideia da onda, né? Quer dizer, é uma coisa que floresce, cresce e depois ela tem um refluxo, né? Quer dizer, ela desaparece. Isso acontece com todos os movimentos sociais, de um modo geral, e com o movimento feminista, né? Que tem por isso que a gente fala uma segunda onda, porque a partir dos anos 60, não é, eu prefiro pensar que a matriz do nosso feminismo, localizá-lo mais nos anos 60 do que em 75, né, que é um ano oficial
Eu prefiro pensar que a nossa matriz assim, de revolta, de análise da condição das mulheres, ela se dá, eu acho que no percurso dos anos 60, e especialmente eu acho que tem um marco no mundo, e em particular também no Brasil, que são os anos de 1968, né? Que tem uma revolta no mundo, você tem uma revolta de uma luta por direitos e mesmo um questionamento dos processos assim muito restritos da esquerda de pensar a condição do ser humano, né, que é uma revolta que está, então, é uma revolta contra o autoritarismo, uma revolta também sobre esse pensamento muito fechado da esquerda, né? A gente pode dizer que nos anos 60 é uma reviravolta no pensamento da esquerda, né? No nosso país, nós estamos vivendo uma situação de ditadura, né, de ditadura militar, então a nossa revolta e o impacto vai ser de outra maneira. Mas eu acho, lembrando que nos anos de 68, são as grandes greves operárias aqui em Minas Gerais, não é bom? E depois temos um final do ano macabro, né? Mas eu acabei falando disso e não falando dos jornais, né? Eu queria dizer que eu também participei do Jornal Brasil Mulher, né, no começo dos anos 70, até quando a gente resolveu que a gente tinha que publicar e fazer um outro jornal, né, fazer uma outra imprensa. E eu queria dizer que o jornal O Brasil Mulher, ele, primeiro, se lembra, Melinha, ele tinha uma composição muito de mulheres que provinham de organizações de esquerda, então o Jornal Brasil Mulher tinha esta possibilidade de ele acontecer de uma maneira autônoma, mas com esse mesmo nome e uma produção e distribuição do jornal. Pelo menos me lembro na Bahia, né, no Rio de Janeiro, no Ceará, eu tinha uns grupos, e Recife, né? Tinha uns grupos de pessoas, de mulheres, que se identificavam com aquela proposta e se aglutinavam em torno de um nome como o Brasil Mulher, né? Formavam esse grupo feminista, no qual nós, como integrantes do jornal, nós éramos profundamente militantes do movimento feminista que estava aflorando nos anos 70, aqui no nosso país, em particular na nossa cidade aqui de São Paulo, né? E eu queria dizer que o jornal, talvez o Nós Mulheres não tivesse essa história de ter esse impacto nas outras cidades, como aconteceu em particular com o Jornal Brasil Mulher, por essas características, né, de termos pessoas que estávamos vinculadas a organizações de esquerda que tinham nessas outras cidades, tinham grupos também. Mas eu queria lembrar que nos anos 70 também, no começo dos anos 80, tem uma figura na imprensa oficial, digamos assim, né, que é a Carmen da Silva. Né, que ela vai fazer o quê? Ela é uma jornalista e ela produz, quer dizer, ela está trabalhando nessas revistonas, digamos, que hoje a gente pode dizer que eram revistas destinadas às mulheres para fortalecer esse estereótipo e o papel das mulheres subordinado na sociedade. Mas nessas revistas, ela sempre procurava, ela sempre tinha um artigo dela provocador, tá certo, sobre os direitos das mulheres, questionando o patriarcado. Então a gente tem que colocar a Carmen da Silva também na nossa história como dos jornais e construção da imprensa feminina, né? Embora diferente desses jornais, talvez semelhante à atuação dela como da imprensa lá no século XIX, né? Nós estávamos falando da imprensa feminina, a imprensa
feminista, talvez, mas ela tem essa mesma história. É uma mulher que, então, enfrenta essas questões e está nas revistas e na mídia bastante tradicional e conservadora, né? Ela acaba sendo a inspiração de muitos programas que vão surgir na televisão, as mulheres começam a fazer no rádio, não é, programa de rádio sobre a questão das mulheres, discutir sexualidade e tal, não sei o quê. Então, agora, eu acho que o jornal O Brasil Mulher, ele está dentro mais da construção deste movimento autônomo, que eu acho que é muito a característica dos anos 70 e 80. Né? Quer dizer, a nossa atuação do feminismo no sentido de construir um movimento de mulheres, um movimento feminista. Na época a gente sabia exatamente do papel que tinham as mulheres trabalhadoras, que com as suas lutas, as mulheres nas periferias, que se organizavam em lutas extremamente relevantes e massivas, né? Hoje a gente diria numa luta pela política de cuidados, né, para ampliação, porque eram lutas de creche, eram lutas de escola, eram lutas de moradia, era a luta contra o esgoto, melhoria do fornecimento de esgoto nas casas. Isso era bastante ampliado e a gente, enquanto movimento feminista, a gente queria estar junto com essas mulheres e com uma questão de fortalecer ou de gerar uma organização autônoma, não é? Porque muitas vezes essas mulheres batalhadoras nas periferias, muitas estavam ligadas, como a Melinha falou, a organizações, a teologia da libertação, a determinados padres que estavam na igreja, que construíam os clubes de mães, que eram extremamente combativos, né? E a nossa atuação, pelo menos aqui em São Paulo, né? Eu acho que a teologia da libertação teve um impacto bastante importante no fortalecimento do movimento de mulheres e a gente incidindo neste movimento, né? Eu acho que aqui, tanto em Recife como na Bahia, são lugares onde também aconteceu esse tipo de movimento. E a gente tinha como norte uma construção da autonomia das mulheres, quer dizer, elas se organizarem, as mulheres se organizarem autonomamente como mulheres, então criar a associação de mulheres nos bairros, criar que os clubes de mães não ficassem vinculados àquele padre na igreja, mas que fossem elas as protagonistas da sua organização. E acho que a gente tinha também um outro mote, que era essa questão contra a naturalização do papel da mulher, né? Então, era porque o que mantém essa subordinação é de que é natural. As mulheres, quer dizer, você tem uma separação no papel das mulheres e dos homens, e naturalmente as mulheres, então, como elas são destinadas, elas têm todo o processo da maternidade, então, naturalmente, essa mulher ela é destinada à casa, né? E os seus direitos restritos, então, a esta subordinação de que o importante é o público e não Então, eu acho que se posso pensar assim nesses anos de 70 e 80, era nesse sentido de enfrentar essa naturalização do papel das mulheres, né? E eu acho que aí os jornais, enfim, o jornal aqui na cidade de São Paulo, né, no estado, que a gente pode dizer desses dois jornais, eu não tenho informação, por exemplo, na Bahia, a gente distribuía o jornal Brasil Mulher, mas eu não sei se não se criaram jornais assim feministas, tinham outros mecanismos de comunicação, né? Eu queria colocar o seguinte, que a Vera traz o feminismo, ou os feminismos,
e a sua matriz na década de 1960. Eu quero dizer o seguinte, que 1960 foi quando foi anunciada a pílula anticoncepcional. Isso é um marco na nossa vida, no nosso corpo, na nossa sexualidade, né? Com todos os desdobramentos que são muito perversos, são muito... nosso corpo vai servir de cobaia, principalmente nós que somos brasileiras, mas ao mesmo tempo nos dá a liberdade, né, de ter... Eu vi muitas mulheres discutindo a questão do orgasmo a partir da pílula anticoncepcional, que tinha mais segurança, né, que pudesse ter relações sexuais, heterossexuais, sem se engravidar, né? E eu acho que tem uma outra questão que a ditadura militar trouxe, a ditadura pretendia fazer daqui um grande parque industrial, né, ser uma grande potência no mundo. E aí, então, ela expulsa, né, a população da área rural para a cidade. Vão ser criadas periferias, muitas mulheres vão ter uma mudança radical nas suas relações familiares, nas suas relações junto à comunidade, e vão ter que entrar no trabalho formal, né? Elas vêm do campo, vão ter que entrar no trabalho das indústrias. Isso traz, eu acho que assim, o segmento da população que mais sofreu, que mais teve modificações na sua vida, na sua ação, no seu modo de pensar e no seu modo de viver mesmo, foram as mulheres, né, durante a ditadura. Não é à toa que as mulheres de 64, que fazem a marcha com Deus, pela família e pela liberdade, elas passam a não existir depois de 64, né, muitas vão, até teve gente que procurou a gente lá no Brasil Mulher, arrependida de ter participado da marcha. E as mulheres vão, 68, como a Vera falou, as mulheres vão estar na frente, vão estar na luta, né? E aqui eu gosto de lembrar da história das mulheres, eu quero lembrar da Helenira Rezende de Souza Nazaré, que foi uma guerrilheira do Araguaia, uma mulher negra, que chamava Fátima Preta, né? Que é assim que a gente chamava a Helenira, e que é desaparecida política, mas como ela tinha muitas, né? Eu estou falando dela porque eu era do Partido Comunista do Brasil, ela também, então eu estou lembrando dela. Mas eu acho que isso é muito importante, e quando fala das greves operárias, também nós temos que lembrar, e eu acho que eu falei isso no meu curso, eu sempre gosto de falar disso, da Imaculada Conceição de Oliveira, que foi líder metalúrgica da greve de 68 em Contagem, né? Quer dizer, as mulheres estavam num papel de protagonismo em 68. Pelo menos elas começam a estar, né? Então, quando a gente fala que em 1975 o feminismo público no Brasil começa em 1975, quando nós estamos em ditadura. Nós éramos feministas clandestinas e muito mal podíamos nos expressar dentro das nossas próprias organizações, porque a esquerda foi, e acho que ainda é, muito refratário aos feminismos, né? Hoje nos chamam de identitarista, enfim, de outras coisas por aí. Então, eu acho que é importante que a gente, só querendo fechar, pontuar esses anos e essas mulheres que são importantes na nossa história. Eu acho que a gente, esses elementos que vocês estão trazendo, dá para a gente ir entendendo melhor como é que as coisas aconteceram, para a gente entender, por exemplo, que a Melinha traz uma das aulas sobre o primeiro encontro, o primeiro congresso, não sei se agora não recordo se o primeiro congresso, o primeiro encontro da mulher paulista, que trouxe as questões, né, elaboradas também, né, matizadas sobre a questão de classe, raça e gênero, né, gênero, raça e classe, que também apareceu em reflexões aí teóricas e tudo, com a Safiotti, e que foi uma articulação, né, gênero, raça, classe, uma coisa que continuou nas décadas seguintes. E essa luta
contra essa tentativa de naturalização, de nos colocarem num lugar, né, que é um lugar pré-determinado, que é um lugar pior, supostamente, né, na hierarquia, ele é pior do que o lugar que é dado aos homens, mas que a própria existência dessa divisão já é uma questão questionável, né, essa divisão do que é colocado, essa tentativa de naturalizar o lugar da mulher e tem tudo a ver com participação política também, né? A gente romper com essa naturalização que tentam impor e entender como é que isso funciona e se organizar para se colocar no mundo de uma maneira diferente, também significa as mulheres ocupando os espaços públicos com participação política também, né? Que foi... e a gente teve já a eleição, né, pelo Partido dos Trabalhadores, da Dilma, a primeira mulher presidenta do país, que também só foi possível por conta das lutas das mulheres no Brasil e das lutas das mulheres pelo feminismo e pela democracia, pelo fim do patriarcado, pela garantia de direitos na Constituinte, contra a ofensiva neoliberal, nos anos 90, que eu continuo, que acredito até hoje, acredito que continua até hoje na luta que a gente tem contra os retrocessos do governo Bolsonaro, depois do golpe reacionário, racista, misógino, golpe contra o povo, né, que se expressou contra a presidenta Dilma, mas que foi contra todas nós. E que a gente tem que, né, entender como é que isso se deu, já vem se dando há muito tempo, porque isso está, de certa forma, aparecendo de está voltando, é a mesma coisa, talvez com outras roupagens, outras aparências, mas que é isso também, é sobre naturalizar o papel da mulher, é sobre querer nos colocar num determinado, é de um retrocesso inimaginável, assim, né, inimaginável, mas que nós estamos vendo mesmo. Então, a gente entender como é que isso foi a organização da luta das mulheres pode nos ajudar a entender e a formular qual que é o papel hoje da nossa luta que nós estamos enfrentando hoje, que ameaça nossas vidas, que ameaça a nossa integridade física, que ameaça a nossa saúde, psicológica, que ameaça os nossos filhos e filhas, que ameaça as nossas irmãs, né, que nos ameaça a nossa educação, que acesso, que as crianças vão aprender, o que é ser homem, ser mulher, que é uma grande uma grande ideologia mesmo, né, chamada, e não só ideologia, mas um sistema mesmo que opera, que é o patriarcado, né? Então, para a gente conseguir entender mesmo quais são os instrumentos que a gente tem para enfrentar essa situação tão difícil que a gente está agora. Com certeza, a história da luta das mulheres nos traz muitos instrumentos, muitas ideias, e nos faz compreender quem são eles, né? Quem são eles e quem somos nós, tipo, da onde a gente parte, a gente está partindo. Claro. Então, incrível as aulas da Melinha, essa roda também, todas as contribuições da Vera, todas as contribuições da Melinha, e foi ótimo conversar com vocês, poder trocar essas ideias, porque é só assim que a gente consegue alimentar a nossa luta contra esse sistema patriarcal, racista, misógino, classista, e construir uma outra proposta, que a luta das mulheres articula gênero, raça e classe, também porque está olhando para o que é prioridade no mundo, né? Uma outra proposta, o que é prioridade se não é o sistema que a gente tem hoje prioriza os interesses do capital. Quais são os interesses nossos? Quais são os interesses da maioria, né? O que é um projeto voltado para a vida, para os cuidados, para outra arrasadora. Então, na verdade, eu até teria mais uma pergunta para fazer para vocês, mas eu estou sendo avisada pelo pessoal da produção, que já acabou. Mas embora. O TV Elas por Elas Formação desta semana, que trouxe a história do feminismo no Brasil, fica por aqui. Nos reencontramos na próxima semana com as professoras Tereza Leitão e Macaé Evaristo. Elas falarão um pouco sobre a educação, com recortes de gênero, raça e classe.
Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.